Shalom, shalom para você que está chegando aqui no meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu fiz questão de trazer uma aula mais do que especial para vocês. Nós vamos estudar alguns aspectos aqui da vida de Daniel e foi uma revelação da parte de Deus. Foi algo assim que até então eu não tinha falado nada a respeito, não tinha tido uma visão ainda de alguns aspectos que eu vou tratar aqui no decorrer aí, né, do nosso estudo bíblico. Deus então foi nos abrindo aqui a oportunidade de enxergar, de conhecer. Por quê? A palavra de Deus é um instrumento vivo e eficaz. Nós podemos estudar um texto anos a fio e sempre haverá algo novo ali para Deus nos apresentar, para falar conosco. Nesta aula aqui, eu não vou tratar dos aspectos escatológicos do livro de Daniel, porque isso aí seria um outro tema. Eu vou tratar aqui da restauração que desceu sobre a vida de Daniel e que elevou ele a uma categoria espetacular, tanto em sabedoria quanto em conhecimento, e que fez a diferença em todo o tempo que ele viveu na Babilônia, não é? Ele viveu mais aí de 70 anos na Babilônia. Na verdade, Daniel nunca saiu da Babilônia, desde quando ele foi levado cativo, mas ele teve a oportunidade, então, de, em todos esses anos, passar por 3 reinados. Não é? Ele começa aqui no reinado do rei Nabucodonosor e ele vai até o reinado do rei Ciro, o rei persa, que conquista a Babilônia e acaba por liberar o povo de Israel, né, do cativeiro babilônico, e dá liberdade para o povo de Israel. Os olhos de Daniel puderam contemplar todo este período. E isso foi em decorrência do quê? De um tipo de unção que desceu sobre Daniel e que o elevou a essa estatura profética, a essa estatura de sábio dentro da Babilônia. E tem mais algo que eu vou falar aqui para vocês. Nós vamos descobrir aqui no estudo até mesmo as habilidades que vêm da parte de Deus para falarmos os idiomas, certo? Às vezes nós estamos vendo aí no Instagram, vendo no YouTube, vendo tantas propagandas de como estudar inglês, tantas fórmulas mágicas, não é verdade? Tantos projetos e metodologias no ensino da língua inglesa. Evidentemente que eu acredito que tudo isso seja muito válido, mas existe um aspecto primordial aqui para aqueles que são discípulos de Yeshua, para aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus. A abertura, a expansão do nosso intelecto, que vem da parte de Deus, não é? O aumento da nossa capacidade, da nossa habilidade cognitiva de aprender e termos habilidades em todas as áreas. Inclusive, uma delas é o idioma, porque nós vamos ver aqui, estudando os primeiros capítulos de Daniel, que ele teve também que aprender a língua dos caldeus, certo? Houve um tempo de preparação e não só, porque era algo muito diferente, tanto a cultura quanto a língua, e Deus o capacitou em todas as habilidades necessárias para que ele alcançasse, então, esse momento muito importante na vida dele, que o elevou a cargo de ministro, não é? Porque ele assistia perante o rei. O que eu quero tratar com vocês aqui, que é algo bastante interessante, o tema, né? O título da nossa aula vai ser O Relógio de Deus na Vida de Daniel. Existiu um relógio de Deus, um relógio espiritual e temporal na vida de Daniel e que também existe nas nossas vidas. Da mesma maneira que Deus teve um processo, vou dizer assim, entre aspas, de horário, certo? Dentro da contagem do relógio de Deus, existe também sobre as nossas vidas. Por isso que às vezes algumas pessoas se perguntam por que as coisas não acontecem, por que aquilo já era para ter acontecido e não aconteceu, ou por que aconteceu e ele não soube. Eu quero que vocês entendam que todo um ciclo, todos os ciclos da nossa vida, ela possui períodos, certo? Período de preparação, período de revelação. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Está lá no livro de Eclesiastes. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nem interpretar o tempo de Deus, por causa da nossa rebelião. Então, na vida de Daniel, também houve, no decorrer dos anos, tempos e tempos. E esses tempos vieram da parte do próprio Deus e foi materializado na vida de Daniel
enquanto ele era um sábio cativo, um escravo da Babilônia, ok? Então, este é o título da aula e como subtítulo, dentro desse título do relógio de Deus na vida de Daniel, nós vamos tratar de 3 tempos. Então, que relógio de Deus foi esse na vida de Daniel? Um relógio de 3 tempos. E estes 3 tempos de Deus na vida de Daniel resultou em 3 tipos de unção, certo? 3 tipos de unção. E cada unção foi mais poderosa do que a outra. E ela não envolveu tão somente aspectos espirituais e cognitivos na vida de Daniel, mas também no quesito financeiro, no aspecto de prosperidade e de muita prosperidade, tanto sobre Daniel como sobre a vida dos seus amigos que ali estavam com ele, ok? Eu vou deixar disponibilizado para vocês o material aqui no link, como eu sempre faço, mas vai aparecer aqui para vocês também na tela, certo? Os slides desta aula, porque é uma aula que eu quero caminhar um pouco devagar. Nós vamos dividir ela em duas postagens. Nós vamos postar a primeira aula, depois uma segunda aula, para não ficar muito longo o vídeo, e para que vocês também possam ir assimilando aqui o contexto. Como aqueles que me seguem já me conhecem, sabem que eu gosto de trabalhar o contexto histórico de tudo aquilo que eu vou ensinar. Então, vou fazer alguns apontamentos aqui, primeiramente, sobre o contexto histórico da vida de Daniel, certo? Primeiro lugar, Daniel, ele nasceu no reino de Judá, né? Naquele período, já tinha uma divisão de reino, o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte chamado Israel, o reino do sul chamado Judá. Ele é proveniente do reino de Judá, certo? Não consta dados da sua genealogia, não temos essa informação na Bíblia com muita especificidade. Porém, o historiador Flávio Joséfo, para quem ainda não conhece, Flávio Joséfo foi um historiador que narra toda a trajetória do povo hebreu. Flávio Joséfo defende que o parentesco de Daniel é com o rei Ezequias, certo? Cuja afirmação também encontra apoio na tradição rabínica. Então, aqui nós podemos entender que Daniel vem de uma linhagem real do rei Zedequias. 2, segundo ponto. O que acontece na vida de Daniel foi que neste período, quando ele estava aproximadamente aí com 16, 17 anos, o rei Nabucodonosor da Babilônia invade Judá. Só que Daniel, ele vai ser levado cativo para a Babilônia na outra invasão de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele pratica uma primeira invasão, mas até então ele não leva ninguém cativo. Ele vai se apropriar de muito utensílio do templo de Jerusalém, vai levar os utensílios sagrados do templo e vai colocar no templo do deus dele da Babilônia, certo? E também vai levar ouro e prata, e ele coloca, então, Judá como vassalos, ou seja, no sentido de tributos, não é? Judá deveria, a partir daquele momento, pagar tributos para o rei Nabucodonosor. Só que 3 anos depois que Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, o reino de Judá, ele acaba se rebelando contra o rei Nabucodonosor. Que aí você vai estudar o contexto histórico do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias vai tratar muito claramente sobre isso. Quando os falsos profetas vão dizer para o rei que sim, que era para se rebelar contra Babilônia, e Jeremias vai falar que não estava vindo da parte de Deus essa rebelião contra Nabucodonosor, porque isso seria, de certa forma, catastrófico para Judá, certo? Até porque a Babilônia já era um império e Judá era tribal. Muito bem, vamos lá. É neste momento de rebelião contra Nabucodonosor que ele volta, invade novamente Judá e, como consequência trágica, ele leva, então, cativos para a Babilônia. E nessa leva de judeus para a Babilônia se encontra Daniel. E se encontra também os 3 amigos de Daniel. Muitos profetas. O que ele levou cativo? Ele levou os homens fortes, ele levou os sábios, os intelectuais, os eruditos, os escribas,
os profetas do templo, os sacerdotes. Ele levou toda a linhagem real que não tivesse defeito físico, porque naquele tempo era costume que pessoas com defeito físico, com deficiência física, não se assentavam na mesa do rei, certo? Então, ele já deixou isso bem claro, que mesmo que fosse a linhagem real, mas se tivesse uma deficiência, não poderia se assentar na mesa com ele, ok? Ele leva também mulheres jovens. O que ele deixa lá em Judá? Velhos, doentes, pobres, crianças que não tinham muito interesse para ele, mas toda a, digamos assim, a nata da sociedade judaica, ele levou cativo para a Babilônia, certo? E ele, então, invade Babilônia no ano 597 a.C. Terceiro ponto, esses jovens da nobreza, não é? Quando eles são levados prisioneiros para a corte do rei, na verdade, o interesse de Nabucodonosor é para que esses servos viessem contribuir com o governo babilônico. Então, veja, Nabucodonosor ele tinha uma visão também de expansão intelectual, artística. Tudo aquilo que ele pôde aproveitar de mão de obra para expandir a qualidade do reino da Babilônia, ele utilizou. Então, eles não ficaram escravos como eles ficaram no tempo do Egito, sendo açoitados e construindo pirâmides. Não. Houve um assentamento, eles foram colocados nesse assentamento e a população viveu nesse assentamento, trabalhando para a Babilônia, também trabalhando com liberdade. Inclusive, foram os primeiros bancos da história, foram criados pelos judeus dentro da Babilônia, né? Ali começa o sistema bancário, foram os judeus quem criaram esse sistema todo, e aqueles que viviam na corte do rei, que era o caso de Daniel e seus amigos. Então, esse esclarecimento eu gostaria de dar aqui no princípio. Quem são os 4 amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Esses estavam junto com ele, tá? Nós vamos analisar agora o capítulo 1 do livro de Daniel. Esse capítulo 1 aqui, o que eu quero destacar que vai ser a primeira unção, vai ser o primeiro tempo. Então, eu disse assim que houve um relógio de Deus na vida de Daniel, e neste relógio de Deus houve 3 tempos, tá? O primeiro tempo e a primeira unção, nós vamos encontrar aqui no capítulo 1. Vamos aqui entender o que aconteceu. Eu não vou ler todo o capítulo 1 para abreviar, mas vou dar aqui uma breve explanação para vocês. Quando Daniel e os seus 4 amigos chegam na Babilônia, eles são levados para a corte real. E Nabucodonosor, então, ele emite um decreto. Que decreto foi esse? Que todos os nobres que vieram de Judá, toda a mão de obra, não é? Todos os intelectuais ali que vieram de Judá, eles deveriam ficar na corte do rei e serem alimentados com as mesmas comidas que eram servidas na mesa do rei. Todas as iguarias do rei seriam servidas para essas pessoas, bem como o vinho que o rei tomava, porque naquele tempo tinha qualidade de vinho também, ok? Como nós temos hoje vinhos bons, médios e ruins, naquela época também tinha, certo? Então, esse foi o decreto de Nabucodonosor, que eles deveriam ser muito bem tratados. Mas nós temos que entender o seguinte: quais eram as iguarias servidas na mesa do rei Nabucodonosor? Porque aquelas comidas que o rei comia entravam em choque com a dieta judaica, com a dieta da Torá, do livro de Levítico, não é? Já ali escrita por Moisés. Então, veja bem, eles comiam porco, eles comiam animais como javali, não é? Aqueles animais que eles caçavam. Eles comiam todos os tipos de aves, as aves nobres também servidas na mesa do rei. Eles comiam também, na Babilônia, um tipo de sopa que era assim, extremamente atentatório para a dieta judaica. Era uma sopa que eles chamavam uma sopa de caldo de sangue. Eles faziam um caldo de sangue e colocavam palhada, né, neste caldo para comer. É como se fosse digamos assim, um caldo temperado. A gente fala caldo de sangue, mas hoje existe aqui, me parece que no linguajar aqui do Paraná se fala chouriço, alguma coisa assim, um tipo de linguiça que se come hoje
também. Então, era isso que eles comiam. Então, veja, no livro de Levítico, é terminantemente proibido para um judeu ingerir sangue, porque essa foi uma ordem dada por Deus desde o tempo de Noé. Então, qual foi a ordem que Deus deu para Noé? Porque até antes de Noé não se comia carne, se comiam apenas vegetais e frutas. Depois de Noé que as pessoas começaram a ingerir carne. E Deus ali então ele estabelece um princípio. E tudo aquilo que é princípio, ele ultrapassa os séculos. Então, o princípio que Deus estabeleceu no tempo de Noé ali na alimentação é um princípio que está para nós até hoje. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Princípio não se revoga, certo? Leis culturais se ajustam, mas o princípio permanece. Então, Deus disse assim, que ficava terminantemente proibido comer carne de animal sufocado. Não podia destroncar o pescoço do animal para depois comê-lo. O animal deveria ser degolado e o sangue deveria ser derramado para depois se comer a carne do animal. E em hipótese alguma, ali nessa lei de Deus, se bebe sangue, porque simboliza vida, não é? A vida não simboliza somente vida, mas existe uma questão espiritual no sangue que tem a ver com o próprio DNA de Deus. Porque quando ele sopra do espírito dele, quando ele cria Adão e ele sopra o espírito dele em Adão, ali ele soprou o DNA dele, a essência dele. Então, o sangue espiritual de Deus entrou no homem. Nós temos uma profunda conexão, por isso nós somos espírito, certo? Porque Deus é espírito, ele colocou espírito em nós. O DNA de Deus está em nós. Então, ingerir o sangue é um ato atentatório, é um ato espiritual atentatório contra Deus. Ele estabelece o princípio. Então, veja, judeu absolutamente ingeriria qualquer tipo de sangue de qualquer tipo de animal. Já lá na Babilônia se fazia um caldo, não é? Você fazia um caldo com este sangue, ainda colocava leite. E judeu não come carne cozida com leite, tá? O judeu até hoje, o judeu ortodoxo, não cozinha carne com leite. Então, vamos supor um estrogonofe, que é uma carne que vai creme de leite, eles já não comeriam, certo? Daniel, então, voltando agora para você entender, ele se depara com esse tipo de alimento. Uma quebra total dos princípios da lei mosaica. Se ele comesse aquilo ali, ele se considerava extremamente impuro. E ele se viu numa situação extremamente dificílima, porque ele estava na corte de um rei poderosíssimo na época, de um rei que mandava matar por coisas mínimas, e ele e seus amigos e os demais judeus que estavam ali deveriam comer essas coisas que eles consideravam imundas. O que ele teve que fazer? Ele chama, então, o chefe dos eunucos, porque Nabucodonosor fala para Aspenaz, o chefe dos eunucos, que deveria estabelecer essa refeição, essa ração diária para eles. Ele chama, então, o chefe dos eunucos e conversa com ele, e neste momento que ele conversa um segundo homem que está para levar a comida, né? Não é propriamente Aspenaz, era um outro servo, e ele chama, então, esse responsável e diz assim, olha, nós gostaríamos de modificar a nossa comida, gostaríamos que você nos servisse apenas água e vegetais, legumes. E ele disse assim, mas eu não posso fazer isso, porque se eu quebrar o decreto do rei, eu sou condenado à morte. Você está pedindo para que eu coloque a minha cabeça na forca. E vocês vão ficar doentes, porque quando o rei comparar aqueles que comem carne com vocês, ele vai ver que vocês estão decaídos na aparência e eu vou ser condenado à morte. E Daniel, então, toma uma posição ali muito firme. Ele estava aproximadamente com 17 anos. E ele disse assim para este babilônio, para este caldeu, nós não vamos falar nada. Nós só queremos que você entenda que se você fizer isso para nós, você vai ver a diferença. Apenas por 10 dias. Por 10 dias. O que eu quero dizer aqui, que necessariamente Daniel não era um vegetariano, como se prega, né? Daniel era um vegetariano, fez o jejum depois de 21 dias. Não, não é que ele era vegetariano. Ali, naquele momento de 10 dias, ele só comeu vegetais. Porque, em hipótese alguma, ele comeria porco, ou ingeriria sangue, ou comeria aqueles pães que eram feitos de forma diferenciada, ok? Muito bem.
Neste momento, o servente do rei concorda e ele começa a trazer, então, por 10 dias apenas legumes, vegetais e água para os 4. E passados, então, os 10 dias, ao ser examinado, eles chegam à conclusão que a saúde de Daniel e dos 3 amigos estava melhor do que de todos os outros que beberam vinho, que beberam a cerveja da Babilônia, porque já tinha um tipo de cerveja fermentada naquela época, os pães e as carnes impuras, certo? Então, veja, a primeira unção vai recair sobre Daniel por causa deste posicionamento. Então, veja aqui agora analisando, para resumir essa parte. O posicionamento de Daniel num ambiente hostil, as leis alimentares da aplicação da Torá do livro de Levítico que ele respeitou e o conceito de pureza espiritual que ele levou muito a sério. Por conta deste posicionamento, ele vai ter da parte de Deus um feedback. Ele vai ter da parte de Deus uma resposta. E essa resposta muda completamente uma etapa da vida de Daniel. Porque ele já era erudito, ele já era estudado nas tradições judaicas. Mas vai vir agora um plus na vida de Daniel por conta deste posicionamento, tá? Veja, eu quero dizer aqui para vocês que não foram os 3 amigos de Daniel que se posicionaram primeiramente. Foi Daniel quem se posicionou primeiramente e esses 3 amigos se mantiveram fiéis a Daniel. Tudo que Daniel estabelecia, todas as decisões de Daniel, estes 3 amigos estavam com ele, certo? Como 4 irmãos mesmo, assim, com profunda fidelidade um para com os outros. Muito bem, eles também não comeram, tá? Essa posição de Daniel, nós vamos trabalhar então como o primeiro relógio de Deus, que é o primeiro tempo, e este primeiro tempo é a primeira unção. Essa posição de Daniel, ela vai produzir um rompimento na esfera espiritual, que vai estar aqui no capítulo 1, do verso 17 ao 21. O que diz aqui o verso 17? Agora eu vou ler. Deus concedeu conhecimento e habilidades em todos os tipos de aprendizado e sabedoria a esses 4 meninos. Por que fala meninos? Porque eles eram adolescentes ainda. Além disso, Daniel podia entender todos os tipos de visões e sonhos. Quando chegou o momento de se apresentarem ao rei, o chefe dos oficiais trouxe-os a Nabucodonosor. E quando o rei falou com eles, nenhum deles se comparava a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, quando todos os nobres, não é, foram levados, esses quatro amigos se destacaram. Por isso, eles passaram a servir ao rei diretamente na mesa do rei. E em todas as questões que requeriam sabedoria e entendimento, sempre que o rei os consultava, encontrava-os 10 vezes melhores que todos os magos e astrólogos de todo o reino de Nabucodonosor. Assim, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Coresh, ou rei Ciro. Veja bem, pessoal, quando Daniel chega ali na Babilônia, ele não tinha a unção de interpretação de sonhos e de visões. Daniel recebe essa unção, certo? Após o posicionamento dele na Babilônia. Ele estava num ambiente hostil, mas ali naquele ambiente hostil e numa cultura completamente diferenciada da dele, ele tomou a decisão de não se contaminar nem com a cultura, nem com a comida e nem com os costumes. Ele fez algo que colocaria a vida dele em risco mesmo. Mas qual foi o pensamento? Nem que for para eu morrer, mas as minhas tradições, a lei judaica, a Torá e aquilo que eu acredito e aquilo que eu aprendi, eu não vou abrir mão. Então, veja, Daniel não aceitou se contaminar com as coisas da Babilônia. Vamos trazer para os dias de hoje. Às vezes você está trabalhando num ambiente diferenciado, morando numa cidade diferenciada, ou trabalhando num ambiente hostil, onde você não está sendo muito bem aceito, ou num lugar muito complicado, ou em outro país, em costumes diferentes. O que o princípio de Daniel nos ensina aqui? Que quando você estiver num determinado lugar, seja trabalho, seja territorial, seja espiritual também,
muito diferente, muito hostil. A diferença da unção de Deus na sua vida e do que vai acontecer na sua vida vai depender do seu posicionamento, de você não se contaminar com aquilo que está ao seu redor. Principalmente hoje no século XXI, que as leis nos dão garantias, não é? De livre-arbítrio, de decisões, de religião, de comida e tudo mais. Hoje não está tão difícil, naquela época era mais difícil, na época dos reis. Hoje é muito mais fácil você não se contaminar, porque você tem respaldos legais, não é? Constitucionais, inclusive, de manter aí a sua fé, a sua religião, os seus direitos, a sua alimentação. Hoje você tem aí os veganos, os vegetarianos, ou só os carnívoros, ou os que não comem nada, entende? Então, hoje você tem muita liberdade. Eu entendo que hoje é muito mais fácil não se contaminar do que no passado, certo? Porque no passado você era escravo. E hoje não. Hoje você é uma pessoa livre, não é? Então, veja, por conta desse posicionamento, em quantas vezes mesmo Deus multiplicou a inteligência deles? 10 vezes a mais do que a capacidade cognitiva natural que eles já tinham por nascimento, certo? 10 vezes mais. Então, é esse plus, tá? Isso então veio da parte de Deus e alterou o QI destes 4 rapazes. Para Daniel, Deus acrescentou algo mais além destas 10 vezes de conhecimento e sabedoria, ok? Ele entregou para Daniel a unção de interpretação de sonhos e de visões. E era tão profunda essa unção, era tão profunda essa habilidade espiritual, que Daniel superou todos os magos e todos os astrólogos e todos os exorcistas que haviam no reino da Babilônia. E o reino da Babilônia não é necessariamente, eu digo, apenas o país da Babilônia, mas todos os reinos que estavam subjugados ao rei Nabucodonosor. Não se encontrou em todos os outros países os quais Nabucodonosor havia conquistado ninguém comparado a Daniel. Quem é que deu isso para Daniel? Foi Deus. Deus deu por quê? Por causa de uma posição de não se contaminar. Por exemplo, quero fazer uma ressalva aqui. Se Daniel tivesse comido porco, Daniel teria perdido a sua salvação? Ou Daniel seria condenado ao inferno? Não. Inclusive, lá no Novo Testamento, Jesus disse assim, que o problema do homem não era o que entrava na sua boca e era expelido pelo corpo, mas aquilo que saía da boca do homem. Então, veja, comer porco hoje, por exemplo, não é uma questão de pecado. Está na categoria de impureza física, impureza alimentar. O judeu não come porco. Alguns até estão comendo, mas a maioria dos judeus não comem porco. Por quê? Porque pela lei mosaica, no livro de Levítico, o porco é uma comida, é um alimento impuro para o meu físico. Então, comer porco tem a ver com impureza física, certo? Agora, se eu comer porco, eu vou comer e vou expelir do meu corpo, certo? Pelas fezes. E depois, como diz a tradição rabínica, 24 horas depois, 48 horas depois, você já não está mais contaminado por aquele alimento. Então, não é uma questão de salvação, não, mas é uma questão de posicionamento de pureza física que ele quis ter, certo? Então, ele não se contamina. Ele decidiu manter esta pureza física, certo? E por conta desta decisão que Deus se manifesta, porque ali Deus encontrou uma firmeza muito grande e ali Deus encontrou neste homem algo na qual Deus podia contar. Deus podia contar com Daniel. Daniel era firme e decidido, mesmo colocando a sua vida em risco. Então ali ele chamou a atenção de Deus. Deus agraciou ele com algo mais. Por que foi para ele a interpretação de sonhos e visões? Porque a decisão de se posicionar partiu dele. Então ele é o que recebe. Toda vez que você se posicionar diante de pessoas e diante de demônios, naquilo que diz respeito às coisas de Deus, Deus sempre vai se manifestar para você
te agraciando com algo. Deus sempre vai trazer um plus para a tua vida. Porque Deus está vendo aqui um posicionamento. E Deus não trabalha assim em cima de muito choro, em cima de muita lamúria, mas Deus trabalha com posicionamentos, com atitudes, ok? Bom, vamos lá. Depois no capítulo 2, que Daniel vai ter a sua primeira experiência, que ele vai revelar daí o sonho da estátua, não é? De Nabucodonosor. Muito bem. Vamos aqui, para encerrar esse primeiro momento, Daniel, aqui no capítulo 2, do verso 8 ao 18, nós vamos ver o desafio do rei e a dependência de Daniel diante de Deus. Daniel não só se posicionava, mas Daniel dependia 100% de Deus. A revelação profética dada a Daniel altera o cenário de sua vida e de seus amigos. Você vai ver aqui em Daniel 2, no verso 46 ao 49. Esse aqui eu quero ler para vocês. O que é que alterou na vida de Daniel e de seus amigos? Então o rei Nabucodonosor prostou-se com o rosto em terra e prestou honra a Daniel. O rei Nabucodonosor se ajoelhou e prestou honras a Daniel, o vassalo dele. Ordenou que uma oferta de grãos e incenso fosse apresentada a Daniel. O rei disse a Daniel: se Deus é de fato Deus dos deuses, o Senhor de reis e o revelador de segredos, pois você foi capaz de revelar este segredo. Seu Deus é de fato o Deus dos deuses. O rei promoveu Daniel a uma posição elevada, dando-lhe muitos presentes caros, e fez dele governante de toda a província de Babel e cabeça de todos os sábios de Babel. E a pedido de Daniel, o rei pôs cargos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, os negócios da província de Babel, enquanto Daniel permanecia atendendo o rei. Veja bem essa situação. Eu quero fazer aqui um apêndice, e gostaria de não ser mal interpretada, ok? Mas o que nós mais vemos hoje na internet são pessoas que se dizem, não é, ensinadores da palavra de Deus, e pedindo dinheiro, e pedindo riqueza, e sempre falando de prosperidade, falando de dinheiro, porque você tem que ofertar, porque você tem que fazer isso e aquilo, não é? E acabam muitas pessoas caindo até em escândalo ministerial. Veja, aqui nós vemos o contrário. Nós vemos uma realeza reconhecendo um homem que naquele momento era escravo dessa realeza, um rei que se prostrou diante deste homem, porque quando ele se prostra diante de Daniel, ele está se prostrando diante da unção e do poder que estava sobre Daniel. Ele estava reconhecendo que sobre Daniel havia o espírito de um Deus. E ele disse assim: e esse Deus é maior do que todos os outros deuses que nós servimos. Ele é maior do que todos os outros deuses de todos os mundos. E ele não é só o Deus dos deuses, mas como ele é também rei sobre todos os reis humanos. E não só isso, ele é o revelador de segredos ocultos, segredos os quais os homens não conseguem adentrar, porque a palavra de Deus diz que se Deus quiser se ocultar do homem, ele se oculta, e ele se revela para quem ele quer. Então, se Deus não revelar mistérios, nós não temos acesso. Hoje, você pode ver muitas pessoas cultuando tantos deuses, mas uma coisa é irrevogável, e o homem não tem como revogar isso, e o homem não tem como anular isso. O homem pode pular para cá, pode pular para lá, pode vir na internet, pode negar o Deus do céu, pode falar mal dele, pode falar que é mentirinha, ele pode falar o que ele quiser. Ele não tem autoridade para revogar, né, não só a história, mas a existência deste Deus que faz todas estas coisas. E não existe no mundo nenhuma entidade espiritual, nenhum Deus com letra minúscula, nenhum astrólogo, nenhum sábio, nenhum adivinhador. Não existe nada, nem ninguém
maior do que este Deus que habita nos céus. Porque ele é o Deus de todos estes que são criados por mãos humanas. E não somente Deus desses deuses criados por mãos humanas, mas ele também é Deus sobre os demônios. Os demônios também estão sujeitos à soberania deste Deus. Isso é muito grande. Isso é muito profundo. Então, queiram ou não, rebolem os homens ou não, tentem ou não, isso é um fato conclusivo e ninguém tem como fugir desta verdade. Ok? Vamos lá. Então, veja, quando Daniel se posiciona dessa forma, vem este plus de unção, e depois da unção espiritual, depois do dom de interpretação de sonhos e de visões, vem a questão, o quê? Financeira. Saem da sala comum para serem levados a governo. Daniel foi colocado como governador sobre todas as províncias. Ou seja, Daniel sabia o fluxo financeiro da província da Babilônia, do Império da Babilônia. E os amigos dele eram como gerentes. Eles estavam com os cargos que tratavam dos negócios do rei. E Daniel como governador. Tudo que entrava e saía financeiramente da Babilônia, Daniel tinha conhecimento. E ele foi elevado. E ser elevado naquela época a um cargo de governador seria usar as roupas de linho fino, linhos branquíssimos, os colares de ouro pendurados no pescoço, os braceletes e os anéis de ouro, ser banhado com óleos perfumados, ter a melhor alimentação, a melhor hospedaria, o melhor lugar no palácio. Então, veja, a prosperidade, a riqueza veio para Daniel por parte do homem, amando de Deus, o reconhecimento. Então, veja, quando nós estamos debaixo de uma palavra, de um comportamento, de um posicionamento, a questão da nossa prosperidade, Deus se encarrega dela. Mas primeiro, você tem que saber quem você é diante de Deus. Daniel sabia exatamente quem ele era. E ele sabia exatamente quem era o Deus dele. E por causa disso, ele se conduzia, ele vivia, ele agia segundo as leis deste Deus. Ele não se corrompeu, ele não prevaricou, ele não adulterou, ele não cometeu crime. Ele vivia segundo as leis de Deus. E, em contrapartida, este Deus, vendo tudo isso, se encarrega de honrá-lo financeiramente. É muito importante. Como é que nós não podemos ver nesse Deus tamanha magnitude? Nós precisamos entender como a mente de Deus funciona, como a palavra dele funciona. Por isso muitas pessoas fazem campanha de oração e fazem tantas coisas e não saem do lugar, porque acham que é só dar dízimo e oferta para sair do lugar, né? Na questão financeira, e não é assim. Existem muito mais coisas, não é? Para aprender sobre Deus, para que haja na sua vida uma restauração e para que você alcance aquilo que Deus tem. Muito bem. Os amigos de Daniel também foram aprovados nesse processo, tá? Por quê? Porque os amigos de Daniel também foram jogados na fogueira, lá no fogo lá, lembra? Que na fornalha ardente lá, jogou lá todos os amigos de Daniel dentro da fornalha ardente lá, e depois o rei viu uma quarta figura lá dentro, e os corpos deles não se queimaram dentro da fornalha, uma fornalha que ninguém podia nem chegar, só de jogar os homens lá dentro já morria queimado. Imagina lá dentro, então. Veja, nesse processo, os amigos dele também foram aprovados por Deus. Deus também guardou a vida deles, porque eles caminhavam segundo a visão de Daniel. Nenhum deles se perdeu, nenhum deles voltou atrás, nenhum deles errou, certo? Conclusão. Antes da prosperidade e da honra, existirá um processo da parte de Deus na sua vida, ok? Nós vamos parar por aqui hoje. Hoje eu vou tratar dessa primeira unção. Na próxima aula que eu vou liberar, nós vamos tratar sobre a segunda unção. E na terceira aula sobre a terceira unção, porque são aulas mais aprofundadas. Na segunda unção e na terceira unção, nós vamos encontrar ainda muito mais
aprofundamento, tá? Na vida de Daniel. E nós vamos dedicar esse vídeo aí em 3 partes, para que não fique muito longo. E o que eu quero deixar aqui claro para vocês é qual o princípio? Qual o princípio aqui? Posicionamento. Quando você começa a estudar as leis de Deus, você começa a estudar as escrituras, evidentemente, muitas coisas não se aplicam hoje no quesito de costumes, né? As roupas, não é? O dia a dia. O mundo mudou, nós estamos num mundo moderno. Nem Israel hoje usa, não é, os trajes que se usavam naquele tempo. Nós estamos no século 21. Ora, os costumes, certo? Tudo isso, ele vai sendo aperfeiçoado e alterado com o passar dos séculos. Mas os princípios de Deus não. Então, aquilo que cai, aquilo que nós podemos considerar que está em desuso hoje, pode estar em desuso na maneira como é feita, mas o princípio não está em desuso, certo? Nós vamos tratar disso no futuro. Então, por exemplo, para Daniel, mesmo ele estando num ambiente em que os costumes e os alimentos eram diferenciados, e ele deveria se sujeitar a isso, ele manteve uma posição de aplicar o princípio na vida dele. Como que eu vou fazer para me alimentar neste lugar com comidas que possam ser compatíveis à minha pessoa e à minha fé? Então, tinha comidas compatíveis, tinha os legumes, as frutas, a carne do cordeiro, que ele comia, não é? Vinho eles também bebiam, mas aqui ele suspendeu por 10 dias, depois você vai ver que ele toma vinho, ok? Então, naquele momento, foi uma posição que ele quis tomar, uma dieta alimentar para mostrar para eles, não só que ele vinha de uma cultura e ele queria que isso fosse respeitado, como ele também não queria se corromper nos pecados da Babilônia. Nós fechamos esta aula com este princípio. Não se corrompa aonde você estiver. Tudo pode ser diferente. A fé das pessoas podem ser diferentes. As roupas, a comida, a maneira de agir, não é? Você, às vezes, é um homem que está trabalhando num lugar onde os seus amigos acham que adulterar é a coisa mais normal do mundo. Para nós que cremos em Deus, não é. Inclusive, é um pecado abominável diante de Deus. O adultério traz consequências terríveis. Uma vida de imoralidades sexuais, certo? Uma vida de idolatria, de corrupção, de desvio de verbas. Tudo isso você precisa se atentar. Porque, às vezes, Deus vai colocar você para trabalhar num ambiente totalmente hostil, totalmente diferente. E você vai ter que manter ali as suas tradições. Você vai ser zombado, escarnecido, e daí? O mundo escarnece e zomba de tudo e mais um pouco. Quem dirá da nossa fé em Deus? E se Deus não se incomoda, você também não deve ser incomodado com isso. Então, veja, onde Deus te colocar, ali você tem que manter as suas raízes, manter a sua origem. Eu estou tratando aqui de restauração. O objetivo do canal é tratar de restauração física, mental e espiritual, tá? Mental no sentido de conhecimento. Que restauração nós estamos trabalhando aqui hoje? Uma restauração importantíssima. Daniel como exemplo para você. Aonde quer que você esteja, aonde quer que Deus coloque você, você vai precisar manter as suas tradições, os seus costumes, a sua fé, a sua crença em Deus e aquilo que você acredita como certo. Porque daí as pessoas também vão te respeitar. Porque se as pessoas podem ser livres para adulterar, você também é livre para não adulterar. Ninguém pode lhe julgar por isso. Se uma pessoa se considera livre para praticar todo tipo de imoralidade sexual, você também é livre para não se contaminar com imoralidades sexuais. Por isso, Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Somente os homens detêm livre-arbítrio. Animais não têm livre-arbítrio. Demônios não têm livre-arbítrio. E anjos têm um livre-arbítrio parcial. Ok? Agora, o homem não. Este presente Deus deu para o homem. A autoridade, tá? A autoridade que Deus deu para o homem de dizer até mesmo não para ele. Não, eu não te quero. Não, não quero a sua palavra. Não, não quero ser o seu discípulo. O homem pode dizer isso para Deus? Sim, claro que o homem pode.
tanto falaram que crucificaram Jesus, ok? Então, nós temos esse livre-arbítrio de renegar este Deus, assim como nós temos o livre-arbítrio de querê-lo. Então, aqueles que não o querem têm livre-arbítrio, e você tem livre-arbítrio de querê-lo. Então, se eles têm livre-arbítrio para viverem uma vida insana, uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida de trevas, você tem livre-arbítrio para viver o oposto. E ninguém tem o direito, nem espiritual, nem legal, nem humano, de retirar isso de você, ok? Então, Deus está esperando o quê? Uma posição. É de acordo com a sua posição que respostas do céu vão começar a chegar para você. Por isso tem pessoas que não saem do lugar, porque elas não mudam as suas posições, não muda a sua mentalidade. Paulo disse assim: expanda, busque a renovação da vossa mente. O que ele está falando? Não seja uma pessoa ignorante, não seja como o cavalo que tem aquele tampão nos lados, assim, que só consegue olhar para frente. Por que o cavalo, por que coloca no cavalo aquele tampão do lado assim? Para ele não se distrair, para ele não querer ir para outro caminho, para ele seguir só aquele caminho onde o cavaleiro está conduzindo ele. Então nós não podemos ser esse tampão ao lado dos nossos olhos, assim, entendeu? Como o cavalo que só vai numa direção e acabou, ponto final. Não. Nós temos que renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, mudar a nossa maneira de pensar. Eu posso estar com 70, 80, 90 anos, não importa. Não importa em que tempo da sua vida você está. Você precisa se posicionar e mudar a sua maneira de pensar. Certo? Continuaremos isso na próxima aula. Shalom, shalom para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal para que você possa receber as nossas aulas. Toque aqui no sininho. Clique em todas para que você seja notificado quando nós liberarmos aulas. Seja muito bem-vindo aqui. Venha somar para o reino de Deus. Compartilhe essa aula com quem você acha que precisa ouvir esse estudo. Que você seja muito abençoada como eu fui hoje ministrando esse estudo para vocês. Shalom, shalom. Restauração já. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.